Você que acompanha o nosso canal sabe que Karl Barth foi o maior teólogo do século XX, um dos maiores teólogos da história da teologia cristã e também já acompanhou a sua formação em teologia, sua infância, adolescência, seus anos na universidade e também já acompanhou os seus anos à frente da comunidade de Safenwil. E hoje chegou o momento de nós passarmos para a terceira fase, para o terceiro vídeo da nossa série da biografia de Karl Barth. Então, assista esse vídeo até o fim, que eu tenho muitas coisas para te contar sobre a vida de Karl Barth. Eu sou o Dr. Jansen Racco, sou teólogo, historiador, atuo como professor há 15 anos e eu quero dar as boas-vindas a você no meu canal e vamos juntos fazer teologia. Essa terceira etapa da biografia de Karl Barth, nós abordaremos os anos de 1922 a 1945, ou seja, vamos falar da carreira docente de Karl Barth até o final da Segunda Guerra Mundial, evento esse absolutamente impactante em toda a Europa e também com impactos na teologia. Karl Barth, como você já sabe, ele nasceu em 1886, em 1909 até 21 ele exerceu um ministério pastoral e entre 21 e 22 ele se despediu da comunidade de Safenwil e foi assumir a sua primeira cátedra como professor universitário numa carreira longa e muito produtiva. E Barth trabalhou em 3 instituições de ensino superior na Alemanha até enfrentar os problemas causados pelo nazismo naquele país. Primeiro, em 1922, Barth trabalhou na Universidade de Göttingen, onde ficou até 1925. Em 1925, Barth se mudou para a Universidade de Munique, onde trabalhou até 1929. E depois disso, ele trabalhou na Universidade de Berlim entre 1930 até 1935, quando ele começou a ser perseguido pelo nazismo e achou melhor e mais prudente, e de fato foi, sair da Alemanha e voltar para o seu país de origem. Em 1922, Karl Barth publicou a segunda edição da sua Carta aos Romanos. Barth tinha lançado essa obra em 1919 e ele, de 19 a 22, fez uma revisão profunda no seu comentário à Carta aos Romanos e republicou a obra em 1922. E, aliás, em consequência dessa publicação, o Barth ganhou o seu primeiro título de doutor honoris causa pela Universidade de Munique, ainda em 1922. Vale lembrar que esse foi o primeiro de 11 títulos de doutor honoris causa que Barth adquiriu ao longo de toda a sua carreira docente, títulos esses dados por instituições muito importantes, não só da Alemanha, da Suíça, mas recebeu prêmios de universidades da Escócia, da França e de outros lugares do mundo, o que mostra a grandeza e o brilho do trabalho deste importante teólogo. O Barth foi responsável, agora sim, não mais como secretário, mas como principal responsável, pela revista Entre os Tempos, que foi publicada de 1923 a 1932, sob a sua responsabilidade, e depois ele acaba se desligando dessa revista por causa do nazismo. Porque Barth acredita que os outros redatores da revista não tiveram a postura que deveriam ter tido diante do nazismo, que ainda era nascente naquele ano de 32, 33 na Alemanha. Barth se desliga da revista Entre os Tempos e vai fundar a revista Existência Teológica Hoje, de 1933. Aliás, essa expressão Existência Teológica Hoje é fundamental para a gente entender o pensamento político de Karl Barth, porque essa não foi só o nome da revista que ele vai editar a partir de 33, mas também foi o tema de uma conferência feita por ele
nos primeiros momentos do nazismo na Alemanha, e ele chama os teólogos à responsabilidade de se posicionar também politicamente, mas não como pessoas prioritariamente ligadas à política, mas prioritariamente pessoas de fé, fé essa que em Jesus tem implicações políticas e sociais também. E, aliás, fica a dica para quem quiser conhecer mais sobre o pensamento político de Karl Barth, essa obra, que essa aqui é uma versão antiga, tem versões mais novas, Karl Barth, Dádiva e Louvor, da Sinodal, editora parceira desse canal, que apresenta várias aulas, palestras, conferências de Karl Barth e que tem muito do seu pensamento político, inclusive a palestra Existência Teológica Hoje, de 1933. Nesse ano, o nazismo ascendia ao poder na Alemanha com amplo apoio dos cristãos daquele país e, aliás, diga-se de passagem, em muitos lugares, em muitos momentos da história do mundo ocidental, o cristianismo católico e protestante esteve do lado de movimentos de extrema-direita, de movimentos totalitários, de movimentos ditatoriais e de movimentos que acabaram por cercear a liberdade individual, o Estado democrático de direito. Isso, inclusive, nos ajuda a entender muitas coisas que têm acontecido no nosso país desde a eleição de 2018. Infelizmente, o cristianismo católico protestante, que deveria estar sempre do lado da democracia, da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento, na grande maioria das vezes tem estado do lado oposto, tem estado do lado da tirania em alguns casos, e isso foi um grande problema na Alemanha, que tinha 95% da sua população cristã e que o nazismo, através de Hitler, chegou ao poder por pequenas armações, mas por um processo democrático e majoritário naquelas eleições de 32 especificamente. O Karl Barth, logo de cara, porque muitos cristãos percebem o perigo do nazismo depois que estoura a Segunda Guerra Mundial em 39, depois que muitos são mortos, perseguidos, mas Barth e outros teólogos percebem o perigo desde 1933. Por exemplo, muitos cargos pastorais, as igrejas eram instituições do Estado e os pastores, de certa forma, eram funcionários públicos, assim como os professores de universidades públicas. E desde o início houve uma tentativa por parte do nazismo de amordaçar a igreja e de torná-la leal ao Estado. Inclusive, o nazismo nomeou um bispo do Reich, alguém que seria uma espécie de ministro para assuntos religiosos. E todos os pastores dessas igrejas tinham que assinar um termo de fidelidade ao nazismo e a Hitler como sua liderança. E nas igrejas haviam bandeiras com a suástica, bandeiras do Estado nazista alemão, e Karl Barth, por exemplo, Karl Barth, Paul Tillich, Dietrich Bonhoeffer, Martin Niemöller e tantos outros, dentre outros padres também, é claro, não aceitaram essa intervenção do Estado na igreja e se negaram a assinar a declaração de apoio ao nazismo e a Hitler. Inclusive, em 1934, eles participam do Sínodo de Barmen, que reúne lideranças eclesiásticas de diversas denominações da Alemanha e que resulta na publicação da Confissão de Fé de Barmen, na qual essas igrejas ali representadas se opõem a qualquer tentativa do nazismo de dominar a igreja e reafirmam que só há um Führer, só há um líder da igreja, que é Jesus Cristo, e Barth foi o principal redator dessa Confissão de Fé de 1934. Karl Barth não assina o documento de fidelidade ao nazismo e tem consequências para sua vida por conta dessa desobediência. O Barth teve o seu título de doutor da Universidade de Munique cassado. Além disso, foi multado, teve 1/5 do seu salário confiscado, diminuído
por perseguição à sua atitude, e também foi declarado aposentado compulsoriamente quando ele tinha 40 e poucos anos de idade ainda. Barth percebe que essas perseguições vão se tornando cada vez mais frequentes e cada vez mais sérias, e ele decide então sair de Berlim e voltar para o seu país de origem, a Suíça, que se manteve neutro na Segunda Guerra Mundial, e talvez isso tenha sido uma explicação para que Barth não fosse mais perseguido do que foi. Ele volta para a Suíça e vai trabalhar imediatamente na Universidade da Basileia, em 1935, onde ele permaneceu até a sua aposentadoria em 1962. Mesmo longe da Alemanha, Karl Barth não se distanciou dos assuntos políticos e sociais, porque não eram apenas para a Alemanha, mas envolvia toda a Europa e parte do mundo. E Barth continuou da Suíça militando, continuou atento às movimentações do nazismo, continuou atento aos desdobramentos da Segunda Guerra Mundial, se posicionou como um teólogo, como alguém de fé diante das atrocidades que o nazismo foi capaz de cometer. Como eu falei, o Barth recebeu ao longo da sua vida 11 doutorados honoris causas. Em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, o Karl Barth participou de reuniões eclesiásticas na Alemanha e ele foi uma das vozes que pleiteou um acordo de paz que não humilhasse a Alemanha, que fosse razoável para o povo alemão poder se reconstruir, diferentemente do que foi feito em 1919 no Tratado de Versalhes, que deu fim à Primeira Guerra Mundial. Naquela oportunidade, o povo alemão foi humilhado. A Alemanha sequer foi chamada para as negociações de paz e foi multada compulsoriamente. E aquilo, os especialistas afirmam que aquela atitude de Versalhes em 1919 foi o que deu força para o extremo nacionalismo crescer e se tornar o perigo que veio a se confirmar depois na Alemanha daquela oportunidade. E à época de 1919, o Papa Bento XV alertou que aquele não era um caminho seguro, não era um caminho adequado e que aquilo acirraria os ânimos ainda mais, mas ele não foi ouvido, foi feito daquela maneira e deu no que deu. Em 1948, Karl Barth é um dos principais palestrantes da reunião do Conselho Mundial de Igrejas, mas esse é um assunto para o quarto e último vídeo dessa série sobre a biografia de Karl Barth. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo com outros interessados e interessadas e não deixe de assistir a primeira e a segunda parte dessa biografia disponíveis aqui no meu canal. Grande abraço, se cuide e até o próximo vídeo.